Vamos fazer juntos agora um bolo de iogurte, que é uma delícia, é super fácil de fazer. Você pode fazer com as crianças para tomar no café da tarde e você pode fazer ele para revender tranquilamente. É um bolo muito fácil, muito simples, ele tem um custo muito baixo e você pode ter aí uma margem de lucro bem interessante nele caso você for revender. Se você quiser fazer para o café da tarde, eu te garanto que é uma delícia, você não vai se arrepender. Vamos começar pelos ingredientes, tá? Eu vou misturar aqui num bowl a farinha e o açúcar, né? Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, não se preocupe. Vou colocar iogurte. Aqui eu tenho iogurte natural, esse que vende no supermercado mesmo. Óleo de girassol, ou óleo de canola, ou óleo de milho, qualquer um desses. A última opção, óleo de soja, né? Quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não sou fã do óleo de soja, porque eu acho que ele tem um sabor muito forte. Então eu sempre prefiro óleo de milho, óleo de canola, óleo de girassol, esses assim. Então todos mais ou menos o mesmo preço, então não vai fazer muita diferença. E aqui eu tenho ovo. Eu vou só colocar todos os ingredientes aqui e vou misturar. Junto com a farinha, eu tinha açúcar, fermento e bicarbonato. Sempre que se você não tiver bicarbonato, pode usar só o fermento, tá? Aumenta um pouquinho ali as gramas do fermento, 2 gramas, pra não usar o bicarbonato. Por que que eu gosto de usar o bicarbonato? Ele potencializa a ação do fermento. E principalmente quando a gente tem um ingrediente ácido, no caso aqui a gente tem o iogurte, ele potencializa aí o efeito do fermento. Eu vou misturar eles, tá? É muito simples, gente, sério, de verdade. Eu vendia muito esse bolo antes. Eu fazia ele de 2 formas, a cobertura de 2 formas, né? Eu fazia ele com uma calda de laranja, aquela laranja Bahia, tem algumas regiões que eu esqueci o nome, mas é uma laranja maior, assim, não chega a ser a laranja de umbigo, mas é uma delícia. E a gente fazia uma caldinha de suco reduzido da laranja com açúcar e por cima a gente colocava raspas de laranja. E a versão que eu vou fazer hoje aqui pra vocês é com maracujá. Eu acho que a acidez desse bolinho, ele combina muito com a acidez do maracujá. Então vai ficar muito gostoso. Misturei todos os ingredientes. Eu vou usar uma forminha de bolinho mesmo, bolinho de vó, né, bolinho de casa. Vou colocar aqui dentro e vou assar a 180 graus por mais ou menos aí uns 20 minutos, tá? Depende muito do seu forno. Eu sempre falo isso. Eu tenho aqui um forno de confeitaria, que é um forno de convecção, que tem aquele ventiladorzinho, né, que distribui mais o calor, é um forno elétrico. Se você usar forno a gás, provavelmente esse tempo vai aumentar um pouquinho, mas o teste do palito é infalível, né? Cada forno é um forno, é difícil falar. Mas eu já tô com meu forno pré-aquecido ali, vou levar ele ali a 180 graus para assar e vou fazer a caldinha. Antes de assar, eu queria dar uma dica que não é essencial você fazer, mas eu acho muito gostosinho, tá? Eu tenho aqui manteiga derretida e eu vou colocar essa manteiga nessa extensão aqui do bolo, porque quando ele crescer, ele vai fazer um furinho no meio e eu acho que vai ficar mais bonitinho, né? Mas assim, isso vai fazer diferença se você for vender o bolo sozinho. Se você for vender o bolo com a calda, você não precisa fazer isso, tá? Isso aqui é puramente capricho. Não é essencial na receita. Então eu tô com a manteiga derretida aqui, eu só vou fazer um caminhozinho no bolo. E aí na hora que for assar, vocês vão ver que aonde tá essa manteiguinha, ele vai abrir uma crostinha. Agora sim, a gente vai assar ele, enquanto isso a gente faz a geleia. Enquanto o nosso bolo tá no forno, a gente vai fazer uma calda para deixar ele ainda mais gostoso. Você não precisa fazer um complemento com calda se quiser, ele já é uma delícia por si só, mas você pode fazer e vai ficar muito mais gostoso ainda. Não precisa ser maracujá, caso você não goste. Dá pra ser uma calda de laranja, né? Eu comentei que eu fazia antes, então eu colocava o suco de laranja e deixava reduzir com um pouco de açúcar na panela mesmo. Quando reduzia, eu utilizava como calda e raspava a laranja em cima. Você pode fazer uma calda só com açúcar.
Você pode só polvilhar açúcar de confeiteiro se você quiser, você pode comer ele puro, ou você pode fazer essa calda de maracujá, que eu acho que combina muito com o iogurte. Eu tenho aqui na panela açúcar e eu tenho aqui a polpa do maracujá. É muito difícil eu te dizer um peso exato de maracujá, né? Vai pouca calda nesse bolo. Aqui eu tenho 100 gramas de polpa de maracujá. Então sempre que eu for pesar o maracujá, eu vou utilizar a metade do peso de açúcar. Então aqui se eu tenho 100 gramas de maracujá, eu vou utilizar 50 gramas de açúcar. Isso é a minha geleia base, digamos assim. A mesma coisa eu faço com morango, com a minha geleia de frutas vermelhas também é da mesma forma. Então a fruta, metade do peso da fruta eu utilizo de açúcar, tá bom? Vou só colocar na panela e eu vou deixar ele reduzir um pouco. Essa calda ela é bem rápida mesmo. E essa quantidade aqui, né, 100 gramas, vocês vão ver que vai render mais bolos do que isso. Então se for um maracujá pequeno, melhor ainda. Ontem a gente só encontrou maracujás bem grandes. E pra mim é bom porque eu utilizo essa geleia em outros bolos aqui, né? O nosso bolo Torre Eiffel é feito com essa geleia, com essa compotinha de maracujá. Então eu sempre tenho ela. Então não preciso ficar mexendo isso aqui o tempo todo, tá? Eu posso relaxar, mas não sai de perto dele, tá? Porque senão ele vai começar a queimar no fundo. Então fica só observando, de vez em quando você mexe um pouco, não precisa ser que nem brigadeiro, né? Que você vai mexer freneticamente. Então fica tranquilo em relação a isso. Só de vez em quando realmente vai misturando, porque a gente tem aqui açúcar e açúcar pode ir queimando as laterais da panela, tá? Essa nossa geleia de maracujá, ela não precisa ficar muito tempo no fogo, tá? Ela ferver um pouco e eu já vou desligar. Por quê? Porque eu quero ela uma calda mais líquida no nosso bolo, porque eu acho que vai dar todo esse charme, né? E vai também, talvez, penetrar ali dentro do bolo e deixar ele ainda mais saboroso. Eu vou colocar ela aqui dentro, pra vocês verem a textura que ela ficou também. Ó, ela ficou bem líquida. Você pode reduzir ela um pouco mais se você quiser. Só que quando ela for esfriar, ela vai ficar um pouco mais rígida, mais firme. Então depende do efeito que você quiser, né? Mas pode deixar mais tempo no fogo, só cuida para não queimar. Vou deixar ela aqui um pouquinho. Quando o nosso bolo assar, eu vou desenformar ele e a gente vai colocar ela por cima. Nosso bolo tá aqui assadinho, tá um perfume a minha cozinha. E lembra que eu falei pra você da manteiga? Ele dá esse efeito aqui, ó, né? Ele dá uma rasgadinha no bolo. Ela é completamente estética, não precisa passar manteiga aqui se você não quiser, mas eu gosto muito desse efeito. Se eu fosse vender esse bolo assim, eu faria, porque eu acho que fica mais bonito, tá? Agora a gente vai colocar a calda dele. Deixa eu puxar aqui. Vou puxar minha bailarina. Prato. Ele ainda tá um pouco morno, tá? Eu tirei faz pouco tempo do forno. Então, a forma bem untada, ele sai perfeitamente. Tá aqui lindo. E agora a gente vai colocar a calda, tá? Não tem regra nenhuma, né, gente? A gente coloca a calda da forma que quiser. De verdade, eu acho esse bolo muito gostoso. E aquilo que eu comentei, imagina aqui uma caldinha de laranja com a raspa de laranja. Sempre que você for fazer alguma coisa com laranja ou com limão, utilize as raspas, porque a potência do sabor dessas frutas estão nas raspas. Então pode utilizar o suco, mas também dá uma complementada ali com as raspas, tá? Essa quantidade que eu fiz de maracujá, ela vai dar praticamente para esse bolo todo. Vai sobrar bem pouquinho, se eu quiser que sobre. Senão eu posso colocar toda a calda aqui, tá? Eu vou colocar toda, porque eu sou dessas. Gente, sério. Esse cheirinho tá incrível. E olha só, você pode vender esse bolo, você pode colocar esse bolo numa vitrine, é impossível. Esse bolo numa vitrine com café, é impossível você não vender ele. Ele fica muito gostoso e a gente vai cortar ele junto agora. Vou cortar esse bolo porque eu estou
com muita vontade de experimentar. Eu adoro bolo quente. Eu sempre uso uma frase no meu Instagram que eu digo que a vida é muito curta para esperar o bolo esfriar. Eu sou apaixonada por bolo quentinho. E olha a textura, gente. Ele fica muito macio. Ele é muito, muito gostoso mesmo. Olha só. E agora eu vou ser obrigada a provar pra ver se tá bom, né? Vou pegar a parte com a calda. Ele é muito, muito bom. Só faça esse bolo, sério. É muito bom. E olha como ele fica fofinho, gente. Faça e você não vai se arrepender, tá bom?